Olá, pessoal, novamente, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência aos nossos estudos dentro da disciplina de iniciação científica, nessa aula de hoje a gente vai trazer os tipos de pesquisa e suas classificações. Essa aula ela foi dividida em parte 1 e parte 2 para reduzir o tempo e ficar mais fácil e dinâmica a compreensão. Bom, saber classificar a pesquisa que será conduzida, o estudo investigativo que será conduzido, é de suma importância, porque uma vez feita essa classificação, fica mais fácil de se identificar quais são as técnicas de coleta de dados que serão utilizadas dentro do processo proposto. Então, aqui, a pesquisa é dita como sendo um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Segundo o Gil, 1999, o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante emprego de procedimentos científicos. Bom, com relação aos tipos de pesquisa, nós podemos classificá-la quanto aos objetivos, às formas de abordagem, à natureza e quanto aos delineamentos ou procedimentos. Nessa aula aqui, a gente vai tratar dos 3 primeiros casos e na aula posterior, na parte 2, as classificações relativas aos delineamentos ou procedimentos. Bom, com relação aos objetivos, a pesquisa ela pode ser classificada como sendo exploratória quando o objetivo é proporcionar maior familiaridade com o problema. Para tanto, envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema, além da análise de exemplos, assumindo em geral a forma de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Então, para este caso, como que seria uma pesquisa desse tipo? Nesse caso, o pesquisador, o investigador, ele não tem um conhecimento aprofundado de determinado assunto ou de determinado fenômeno. E aí ele faz uma pesquisa exploratória, que seria o quê? Para dar a ele essa familiaridade com o problema que ele vai estudar posteriormente de forma mais aprofundada. Então, para tanto, uma das possibilidades dele se aprofundar nessa temática seria fazer um levantamento bibliográfico, uma revisão de literatura relativa àquele tema. Tá? Uma outra possibilidade seriam conduzir algumas entrevistas com um grupo específico de pessoas. E aqui a gente traz um exemplo de um estudo exploratório onde procura-se entender como é o ensino da pedagogia na EAD do IFNMG. Uma das possibilidades de coleta de dados seria pela análise do documento, do PPC desse curso, onde a gente tem a matriz curricular, as condições de promoção e reprovação, a quantidade de períodos, etc. E outra forma também que poderia ser complementar seria por meio de entrevista conduzida junto à coordenação de curso, que conhece, tal quanto os professores, qual que é a dinâmica desse curso da EAD do IFNMG. Então, seriam essas possibilidades com relação à pesquisa exploratória. Bom, a pesquisa descritiva, conforme o próprio nome já diz, ela objetiva caracterizar certo fenômeno, como, por exemplo, descrever as características de certa população. Assim, estabelecendo relações entre variáveis, o que envolve técnicas de coleta de dados padronizados, como questionários e técnicas de observação. No geral, assume a forma de um levantamento. Então, a pesquisa descritiva nada mais é do que uma observação com a descrição do fenômeno observado, normalmente feita por meio de um levantamento. Tá? Como a título de exemplo, a gente traz uma situação onde o objetivo dessa pesquisa seria caracterizar o perfil socioeconômico dos alunos da EAD do IFNMG. Então, para esse caso, poderia ser disponibilizado um formulário eletrônico para esses alunos para responder algumas questões específicas em relação a esse perfil socioeconômico. E feito esse levantamento, que é a forma de pesquisa, a gente teria uma pesquisa com resultados ditos descritivos. Bom, uma outra possibilidade seria a pesquisa explicativa quanto aos objetivos, onde o objetivo, nesse caso, são identificar os fatores que determinam fenômenos e explicar o porquê das coisas. Gil 2007 diz que uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que esse esteja suficientemente descrito e detalhado. Dessa forma, assume em geral as formas de pesquisa experimental e ex post facto.
Então, aqui, como exemplo, a gente traz uma pesquisa cujo objetivo é determinar o porquê, o motivo dos corpos que se situam num patamar mais alto caírem em direção ao solo. Então, seria, nesse caso, feita uma investigação dessas forças de atração, e aí chegaria-se à conclusão de que se deve a uma força chamada de força de atração gravitacional. Então, seria uma pesquisa explicativa, cujo objetivo era explicar o porquê de ocorrer esse determinado fenômeno. Bom, quanto à abordagem, a pesquisa ela pode receber duas classificações. Uma classificação um pouco mais descritiva, tá? Mais textual, que é uma pesquisa dita qualitativa, tá? Onde o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente, por meio de generalizações, ou uma pesquisa quantitativa, que considera que tudo é quantificável. Então, ele transpõe os fenômenos para números. E aí, ao fazer isso, ele facilita a sua análise, aumenta a sua imparcialidade, portanto, a objetividade da pesquisa. Então, pesquisa quantitativa, transpor um fenômeno observado em números e analisar as respostas desses números, normalmente por técnicas estatísticas. E a pesquisa qualitativa ela está interessada na descrição desses fenômenos. E aí ela apresenta, obviamente, uma parte de subjetividade na sua análise. Bom, quanto à natureza da pesquisa, a gente pode classificá-la como sendo uma pesquisa do tipo básica ou aplicada. Uma pesquisa básica tem por objetivo principal gerar conhecimentos para que a ciência avance, tá? Não pensando na aplicação do conhecimento adquirido. Porque esse papel ele é desempenhado pela pesquisa aplicada, que pega os ensinamentos, a expertise, o que foi aprendido na pesquisa básica e aplica para a melhoria da vida em sociedade. Então, a título de exemplo, a gente traz aqui o estudo na física básica do eletromagnetismo, tá? Da geração de corrente, diferença de potencial, resistência, e uma pesquisa aplicada disso seria a utilização desses conhecimentos para o desenvolvimento de lâmpadas de iluminação noturna. Então, percebam que uma é básica e a outra é aplicada. Bom, aqui estão as referências dessa aula para estudo e aprofundamento, e até a próxima.